A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um programa no canal A Voz do Reino Angola. Fala para si, vosso amado Daniel Caiundo, oficial. Bem, praticamente nós estamos aqui com os meus dois convidados para termos um debate crucial dentro da teologia cristã. Bem, praticamente com muito respeito, estarei apresentando os meus dois convidados. Irmão Mateus, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Eu, na verdade, chamo Domingos Abel Teresa Mateus. Estou aqui com grande prazer para testemunhar o nome de Jesus, assim como Deus queira, que todos nós possamos assim atingir a plenitude completa de Cristo até ao seu reino e na sua grande vida. Amém. Louvamos a Deus por isso. Do outro lado também está comigo o meu grande amigo, convidado, Eduardo. Irmão Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. Eduardo Kaunda Gacinda são os meus nomes e fui convidado. É um prazer muito grande estar aqui e gostaríamos de partilhar tudo quanto nós temos para enriquecer o nosso mundo cristão. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. É um prazer muito grande. Bem, para você que está em casa, não se esqueça de se inscrever nesse canal, A Voz do Reino Angola. Um canal que, pela graça de Deus, temos compartilhado temas de relevância social e de âmbito cristão. Bem, vou já colocar o tema no nosso ecrã, rápido. Bem, irmão Domingos, ou seja, irmão Mateus, está certo? Irmão Mateus, por que acreditas que o juízo investigativo é uma doutrina bíblica? Ok, nada mais, nada menos. Eu acredito que é uma doutrina bíblica porque existem fontes escritas na própria palavra de Deus. Dizer que a Bíblia é a verdade e o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Isso quer dizer que lâmpada para nossos pés é a palavra do Senhor e luz para nossos caminhos. E há fontes evidentes de que o juízo investigativo é uma mensagem e é, na verdade, um vislumbre patente na Bíblia Sagrada e, por consequente, nós vamos mostrar provas que nos diz que o juízo investigativo é algo escruturístico. Amém. Louvamos a Deus por isso. É um prazer muito grande. Obrigado, irmão Mateus, pela sua abordagem. Bem, Eduardo, qual é a sua abordagem a respeito do juízo investigativo? Bem, obrigado. Eu acredito que o juízo investigativo existe, mas não existe na Bíblia, porque não podemos encontrar claramente um texto a apontar diretamente para isso. Mas existe na teologia adventista. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso, pelos nossos dois convidados. Agora, vamos já começar com as perguntas. Irmão Mateus, bem, onde a Bíblia afirma claramente que o juízo investigativo começou em 1844? Ok, muito obrigado. Eu quero saudar a toda a malta angolana e não angolana. Dizer que é um prazer estar convosco neste momento. Eu sei que este vídeo vai alcançar multidões, vai alcançar povos, vai alcançar línguas. E dizer que a Bíblia Sagrada, ela é um pacote bem completo e é o melhor dos livros e é o importante do importante dos livros. Dizer que falar da doutrina do juízo investigativo é voltarmos na história, porque como adventista do sétimo dia, nós temos, na verdade, patente o juízo investigativo focalizada em Daniel capítulo 8, verso 14, focalizada em Daniel capítulo 7, verso 10 a 13, focalizada em em Apocalipse capítulo 14, no seu verso 6. Dizer que o livro de Apocalipse capítulo 14, no seu verso 6, ele vem nos dizer: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. Vai seguir dizendo o segundo anjo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber o vinho da sua indignação, que significa o falso testemunho. E o terceiro diz: quem adorar a marca da besta, ou o número, ou o sinal, este tal beberá da cólera de Deus, ou seja, do vinho não misturado da cólera de Deus, e será jogado no lago de fogo e enxofre. O que quer dizer isso? Esta mensagem surge em 1844.
Em Daniel capítulo 8, no seu verso 14, diz que Daniel, quando pergunta em visão, o anjo lhe responde que haverá 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia de 2.300 e manhãs se cumpre em 1844. E dizer que nós teríamos aqui um quadro para fazer matemáticas, mas vamos tentar aqui resumir. Em Daniel capítulo 9, no seu verso 24 a 25, há uma profecia que mostra a aparência de Jesus Cristo a vir terminar com os sacrifícios contínuos, que era a proposição dos perdão dos pecados na época através dos animais, e também mostra que ele venha para cessar com os sacrifícios e também venha, na verdade, para acabar com a iniquidade. E nós sabemos que a morte de Cristo, quando ele ressuscita da cruz, automaticamente Jesus Cristo entra no lugar santo. E quem vem a confirmar isso é o nosso irmão Paulo, que já nos faz presente no mundo dos vivos. Isso está em Hebreus capítulo 9. Diz que Deus não entrou em santuário feito por mão de homens. Em pouca palavra, eu digo que, resumidamente, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7, no seu verso 10. Vamos ver ali aonde o livro é aberto para começar o juízo investigativo. Então, convido aos nossos queridos auditórios e aos nossos queridos que nos acompanham a investigar este capítulo. Por favor. Por favor, gostaria que o irmão passasse-me sua Bíblia, para não tirar palavras feitas da minha própria mente. Não queremos ser mentirosos. Daniel 7, no seu verso 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Esta é a base para nós, como Adventista Sétimo Dia, acreditando na própria Bíblia. Sim. Obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Está a ser uma bênção estar aqui convosco, com meus dois convidados. Realmente o irmão Mateus foi claro e objetivo, abriu a Bíblia, mostrou aquilo que é as suas convicções. Agora, Eduardo, para si, o que você tem a dizer a respeito dessa primeira pergunta do juízo investigativo? Bem, a pergunta é se a Bíblia afirma claramente, com certeza, que o juízo investigativo começou em 1844. Amém. A resposta é simples: não. A Bíblia não afirma claramente que o juízo investigativo tenha começado em 1844. Como eu disse na minha nota introdutória, a doutrina do juízo investigativo existe e existe unicamente na teologia adventista. Portanto, os textos que o meu querido Mateus abriu são textos que são claros e não fazem menção de nenhum juízo investigativo. Até porque o juízo investigativo, essa questão de que começou em 1844, se viajarmos na história, perceberemos que a doutrina do juízo investigativo apareceu na perspectiva de fazer cobertura a um erro, a uma profecia mal feita do fundador da mesma seita religiosa, no caso a Adventista Sétimo Dia, e Guilherme Mille, ele que havia dito sobre esse assunto de que o mundo poderia terminar, o Senhor Jesus poderia voltar em 1844. Mas então Ellen White mais tarde reabordou o assunto, salvando então o seu líder na questão de que o juízo investigativo ou seja, o Senhor Jesus não poderia então voltar naquela data. Foi uma cronologia errada, mas que seria o dia em que o Senhor Jesus poderia sair do lugar santo para o lugar santíssimo. Daí nasce a doutrina do juízo investigativo. Portanto, respaldo bíblico não encontramos em nenhuma parte da Bíblia, mas na doutrina adventista encontramos claramente. Muito obrigado.
Amém. Vamos a Deus. Irmão Eduardo, Deus abençoe grande e fortemente pela sua abordagem. Bem, agora neste exato momento nós vamos ter a segunda pergunta muito fundamental para os meus dois convidados. Bem, a pergunta é a seguinte: a obra de Cristo na cruz foi completa ou incompleta? Irmão Mateus. Ok. Na verdade, a obra de Cristo na cruz temporariamente foi completa. Temporariamente foi completa, porque Cristo até agora ainda trabalha. Ele não cessou com os seus trabalhos. Aí é onde entra essa dicotomia de que Cristo está no lugar santíssimo a interceder pelo mundo. É aí onde entra esta dicotomia. Espera, Mateus, você acredita categoricamente que a obra de Cristo na cruz foi incompleta? Eu disse que foi completa temporariamente, porque ele continua a trabalhar. Cumpriu-se um propósito da lei cerimonial, da lei, por exemplo, da lei civil. Exatamente, cumpriu-se esse propósito, mas ele continua a trabalhar. Cristo não está parado, e por isso é que ele está no lugar santíssimo a interceder por nós. Exatamente, porque Cristo morre, ressuscita, e ele sobe e continua a trabalhar. Os livros estão abertos, velando os nossos casos. Exatamente. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso. Irmão Eduardo, para si, a obra de Cristo na cruz foi completa ou incompleta? A obra de Cristo na cruz foi completa e não completa temporariamente, conforme meu irmão disse. Foi completa porquanto em João, Gustavo, fazer leitura muito rápido no Evangelho de João. Em João capítulo de número 19, versículo de número 30, diz a palavra, João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. E a pergunta foi se a obra de Cristo na cruz, não é se Cristo está parado atualmente ou não, ou o que está fazendo nos céus, mas se a obra de Cristo na cruz foi completa, a resposta é clara e simples. Foi completa porquanto Jesus, depois de ter de tudo quanto foi profetizado pelos profetas, tem se cumprido. Jesus disse: está consumado. Está consumado por quê? Está consumado porque tudo quanto o pecador precisava para a sua redenção, tudo quanto o pecador precisava para o seu perdão, para que todo o peso, toda a culpa, toda a sua condenação fosse retirada, foi feito naquele momento. Portanto, Cristo Jesus não trabalhou parcialmente, não cumpriu a sua obra na cruz parcialmente. Ele cumpriu a sua obra na cruz totalmente, sem procrastinação, sem uma outra data para fazer recorreção, sem outro meio termo. A obra de Cristo na cruz foi completa. Essa aqui é a resposta, conforme nós lemos aqui, está consumado. Quer dizer que nada mais poderia tanto interferir na sua obra, naquilo que foi os seus objetivos aqui na Terra. Amém. Louvamos a Deus por isso. Deus abençoe grande e fortemente os meus dois convidados. Bem, praticamente para você que nos assiste, nós vamos dar uma pequena pausa e voltaremos brevemente. Então fique ligado. Paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queridos ouvintes da Palavra de Deus, cooperador da sua obra, como vedes, sou vosso irmão Daniel. Venho aqui falando um pouco convosco concernente graça mais uma vez. Estamos na segunda parte do nosso programa. Sejam todos bem-vindos a este debate. Para os nossos dois convidados, sintam-se à vontade. Bem, nós já falamos muita coisa nos minutos passados e estamos novamente no segundo tempo do nosso debate. Bem, irmão Mateus, ou para os dois, quando ocorre o juízo segundo o Novo Testamento? Olá, querido. Dizer que
A Bíblia é tão ampla e só precisamos deixar de ser servos, não estou a dizer que nós não somos servos, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Primeiro aqui, Apocalipse capítulo 5, o seu tema vem dizer o livro selado com 7 selos, que não havia ninguém digno para abrir esses livros. E no versículo 1 vai dizer o seguinte: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Lembrando que Daniel, na sua visão, ele vê os livros selados. E esses livros só se abrem depois do tempo de João. E, continuando na leitura, no verso 3, diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. João chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Nós sabemos que os livros só se abrem para ver os nossos comportamentos e caráteres, como estão a andar de acordo ao tempo de expiação que Cristo está fazendo nos céus. E não havia ninguém digno. E no 5 diz: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Essas palavras encontram-se em Apocalipse capítulo 14, quando o anjo aparece para levar a mensagem a todo mundo, sem extinção de ninguém. Obrigado. Ok, muito obrigado. Para assim, Eduardo, quando ocorre o juízo segundo o Novo Testamento? Bem, uma coisa que eu preciso procurar definir ou redefinir é a questão do juízo. Quando estamos a falar do juízo, estamos semanticamente a fazer menção do dia em que Jesus poderá voltar e reunir todos é sem exceção de ninguém, porque a Bíblia nos ensina que todos poderemos comparecer diante do tribunal de Deus. Se todos nós pudermos comparecer diante do tribunal de Deus, quer dizer que todos nós poderemos prestar contas de todas as nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, onde ocorrerá o juízo? Ou quando ocorrerá o juízo? Certamente, como diz a pergunta, no Novo Testamento, quando ocorre o juízo segundo o Novo Testamento? Nós aprendemos, começando com o livro evangélico de João, João 14, e Jesus fala que eu vou para o meu Pai e virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Nós temos a promessa de que Cristo vinha na terra, fez-se carne, como a Bíblia diz em João 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele cumpriu a sua obra, a sua tarefa, que é exatamente de salvar o homem, de salvar a humanidade que havia se corrompido, que havia se perdido. Mas quando ele poderá voltar, quando ele voltará, no caso, ele voltará não mais para salvar alguém, não mais para morrer pelos pecados de ninguém. Ele voltará já não mais como um cordeiro, ele voltará para fazer justiça. E quando ele voltar, ele reunirá todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, não importa o seu nível, não importa o status, não importa nada, mas todos nós comparecemos diante do tribunal de Deus para prestar conta de tudo quanto temos feito, quer seja bom, quer seja mal, como já fiz referência. E o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, diz assim o versículo 11: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então isso aqui é que chama-se juízo. Esse juízo chama-se juízo final. Portanto, quando ocorrerá
quando ocorrerá, quando Jesus voltar. Amém. Bem, nós vamos a Deus por isso. Quer acrescentar mais? Exatamente. Quando Jesus voltar, assim sim ocorrerá o julgamento final, no caso último, o juízo final, que cada um de nós poderá prestar conta de tudo quanto tem feito, quer seja bom, quer seja mau. Portanto, ainda não aconteceu e não está a acontecer, mas poderá acontecer quando o grande juiz retornar. Então, todos nós sabemos que o Senhor Jesus voltará. Para quem crê, acreditamos, todos nós estamos aqui nessa sala, cremos que o Senhor Jesus voltará. E quando Ele voltar, certamente nós prestaremos contas de tudo quanto temos feito. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus. Irmão Eduardo, muito obrigado. Deus abençoe grande e fortemente. Bem, para si, irmão Mateus, a doutrina do juízo investigativo existe sem Helena White? Olá, algumas coisas eu acho que vamos começar esquecendo, porque estamos em meio a um debate teológico e temos pessoas a nos assistirem, acompanharem o programa, e não gostaríamos que deixássemos algumas réplicas interessantes antes do tempo, porque vamos nos esquecer, somos humanos e falhamos. É só para dizer, ressaltar um bocadinho antes desta penúltima pergunta que o irmão quer fazer para mim. Dizer que existe 3 fases de juízos. Não vamos fazer confusão. Tem o juízo pré-advento, tem o juízo investigativo, tem o juízo executivo. O que o irmão acabou de falar aqui é o juízo executivo. Por exemplo, para Satanás já foi dado o juízo executivo. Está a esperar um momento. Agora, se o juízo acontece depois que Jesus volta, como será o caso dos ímpios e como pode se reafirmar uma escola que educa, apresenta as notas antes ou depois da prova? Temos que ter, na verdade, uma razão lógica para compreendermos que essas 3 fases do juízo também entram em harmonia com a parte da justificação pela fé, entra a parte da santificação e entra também a parte, na verdade, do preparo do dia de Yom Kippur. Nós estamos no tempo de Yom Kippur, onde o professor dá as notas, ou seja, dá as provas, e os alunos têm que fazer as provas, cada um de acordo com o que ele estudou e apresentou nas provas, vai ser avaliado para o inferno ou para os céus. Só que quando Jesus volta, Jesus, conforme o irmão disse, ele não vem mais em graça, ele vem como em glória, para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Só que nessa fase existe os salvos, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se não estou em erro, onde diz que primeiro ressuscitarão os mortos vivos, ou seja, os mortos em Cristo, e por sua vez estes subirão ao alto e se encontrarão com os vivos em Cristo. Onde estarão os ímpios? Os ímpios perecerão até depois do milênio, quando Cristo volta para estabelecer o novo reino na terra. Só que nessa fase o julgamento já passou, porque o julgamento começa antes. Eu queria ressalvar esse lado, e eu creio que o irmão depois também tem bases fundamentais que pode assim nos trazer como contraposição. Sim, agora vamos ver, não respondeste a minha pergunta. Dizia que o juízo investigativo existe sem Helena White? Sim, com certeza. Antes de Ellen G. White, a Bíblia já existiu. Ellen G. White, assim como muitos dizem que é uma simples escritora, não. Ellen G. White foi uma profetisa. Assim como no tempo, por exemplo, não estou a fugir da pergunta, como no tempo dos apóstolos, a palavra diz em Atos que Filipe tinha 4 filhas profetisas. E nos mostrou que Paulo, antes de ser crucificado, apareceu o Agabo como profeta. E nós não temos Ellen G. White, pelo menos, como unicamente escritora. Nós temos ela como profetisa. Independentemente que ela seja profetisa, a Bíblia existe antes de Ellen G. White. E eu estou aqui, ainda nunca invoquei o nome de Ellen G. White. Estou aqui a defender a Bíblia. Obrigado. Amém. Irmão Eduardo, o que você tem a dizer a respeito de se o juízo investigativo existe sem Helena White? Bem, primeiro quero dizer que o juízo investigativo não existe sem a presença
da pessoa da Helena White. Por quê? Porque sem Helena White, quando dissemos, quando nos é perguntado se o juízo investigativo existe em Helena White, está-se a dizer, ou está-se a querer saber, se Helena White não existisse, essa doutrina poderia se fazer sentir. Essa aqui é a grande questão que se poderia levantar. Se essa doutrina se poderia conhecer. Essa aqui também é a grande questão. Agora, se existiria sem Helena White, o juízo investigativo não existiria. Não existiria por quê? Como eu já fiz na minha introdução, eu fiz questão de viajar um pouquinho na história. Como que surgiu? Surgiu por quê? Surgiu porque alguém, um líder, Guilherme Miller, profetizou que Cristo voltaria. Cristo viria nessa data de 1844. Mas nessa data de 1844, Cristo Jesus não voltou, porque o Senhor Jesus também já havia dito que nem o Pai, que nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, mas unicamente o Pai sabe o dia da sua vinda. Portanto, a Bíblia também nos ensina que Jesus virá como ladrão de noite, ninguém sabe. E por ninguém saber, também ninguém lhe será revelado de quando Jesus voltará. E como ninguém lhe será revelado, porque nem os anjos sabem, unicamente o Pai sabe, ninguém lhe será revelado. Então, essa profecia foi uma profecia errada. Profetizou que Jesus voltaria e Jesus não voltou. Por quê? Porque, claro, a Bíblia apresenta claramente isso, que as coisas estão ocultas a respeito da vinda de Cristo. E agora, Helena White faz a recorreção. Helena White diz que, como viu que muitos irmãos que haviam se reunido com Guilherme Miller estavam a desistir, estavam a abandonar a fé naquela que na altura foi pregada, né? E Helena White, na tentativa de salvaguardar os que ainda estavam aí, faz a correção de que não foi exatamente a vida de Cristo. Era uma mudança que aconteceu nos céus. Então, essa mudança, essa trajetória toda, esse esquema montado é que chama-se juízo investigativo. Portanto, sem a presença da Helena White, não existiria o juízo investigativo. Agora, temos o livro de Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, para nos ajudar um pouquinho nessa questão. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Não, nem que nós mesmos, Paulo está falando nós, no caso ele e os apóstolos, se anunciassem um outro evangelho, além do que já foi anunciado, além do que já estava instituído, se um entre eles se levantasse e anunciasse um outro, oposto ao evangelho que foi apresentado, seria anátema. E nem que mesmo um anjo dos céus se levantasse e viesse, falasse, tentasse apresentar um outro evangelho, também poderia ser anátema, poderia ser amaldiçoado. Portanto, o evangelho não pode ser diminuído nem acrescentado. E agora, essa questão de juízo investigativo, são questões que eu gosto de dizer, são questões que eu não combato, porque eu entendo como questões teológicas. Questões teológicas essencialmente adventista. E quando queremos acrescentar aqui na Bíblia e dizer, obrigar os textos da Bíblia a falarem o que a Bíblia não fala, então estaremos a ser anátema. Então, vamos chamar esses argumentos de um outro evangelho. Por agora, vamos parar por aqui. Amém. Ou nas próximas vezes. Sim. Obrigado, irmão Eduardo, mais uma vez. Bem, para você que nos segue, esse é o canal A Voz do Reino Angola, um canal que tem como objetivo de apregoação do Santo Evangelho. Bem, o debate de hoje está muito forte, está quente mesmo, realmente. Esse é um dos temas muito polêmicos dentro da teologia cristã sobre a doutrina do juízo investigativo. Bem, irmão Mateus, em 2 minutos,
Em 2 minutos, pode responder alguns pontos críticos que ouviste do teu oponente. Ok, muito obrigado. Só para dizer que nosso objetivo aqui é ganhar almas, nosso objetivo aqui é alcançarmos os céus. E a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Quando a palavra diz em Apocalipse capítulo 1, João, não cele estas palavras é para os meus servos. Alguns argumentam dizer que o Apocalipse é um livro que dá medo. Não só quem pode interpretá-lo são pessoas PhD que estudaram, enfim, e que têm autoridade para compreender o livro do Apocalipse. Quando a palavra diz que João, não cele este livro é para os teus servos, o que significa servo? Escravo. E o escravo é aquele que medita de dia e de noite nas escrituras sagradas. Eu gostaria primeiro de dizer o seguinte, que o irmão pudesse depois me responder. Como é que compreendes o livro de Hebreus capítulo 9, no seu verso 24? Uma vez que Paulo diz abertamente aqui, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado, porém, uma vez vindo depois disso, o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Nós estamos diante de uma realidade muito patente quanto à doutrina do santuário. Nós estamos a falar da doutrina do santuário. E como é que o irmão pode me responder ao livro de Daniel, capítulo 9, no seu verso 24, quando diz que Jesus terá 7 anos ou 7 dias, na metade dos 7 anos, ele terminará com sacrifício perpétuo? Essa é uma das outras perguntas. E dizer o seguinte, quanto a Ellen G. White, eu acho que é um equívoco. Ellen G. White não nasceu adventista. Ellen G. White, ela nasce metodista. Ellen G. White não surge propriamente em 1844. Ela estava no meio do grande grupo que fazia parte de mais de 125 igrejas que se uniram naquela época. Guilherme Miller não era o único que estava a estudar a doutrina do santuário. Entre outros, tinha Wira Smith, tinha outros que estavam na Espanha, na Inglaterra. Era um invento que, na verdade, estava a acontecer porque estava a se cumprir uma profecia. E na explicação do irmão quanto o advento de Cristo, na compreensão de Guilherme Miller e outros membros que faziam parte deste grupo do grande desapontamento de 1844, isso foi em 22 de outubro de 1844, não estava um grupo identificado como Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surge em 1861 a 1863. Nesse tempo existia a Igreja Metodista, Batista, existia a Igreja Anglicana, porque era um tempo de pró-reforma. Imagina que o grupo todo que estudou esta época dos inventos, eles estavam acompanhados da morte do Papa Pio VI em 1798. Neste tempo aconteceu várias catástrofes no mundo, como a caída das estrelas, o sol que não dava luz, a lua que se transformava em sangue e as estrelas que caíam. Tudo isso levou as pessoas a compreenderem que Cristo estava para voltar. Isso é, na verdade, fato de que Cristo não volta, mas a palavra diz que Cristo não entrou em santuário de homens. Como pode se compreender? Sem estudar a doutrina das 2.300 tardes de manhã, não vamos compreender a doutrina do juízo investigativo. Não vamos compreender. E isso precisamos ter aqui um quadro patente, e eu até quero aqui dizer que, de acordo às escrituras sagradas, nos mostram que 70 anos estavam perdurados. 70 anos estavam perdurados para Daniel, que haveria, na verdade, a expiação, que o povo tinha que sair da Babilônia para a terra prometida. E Daniel, vendo os tempos, teve que estudar o livro de Jeremias e de Isaías para compreender, de acordo com o livro de Jeremias 11, verso
25 diz que 70 anos estão perpetuamente para vós, então vocês sereis livres. Daniel teve que reestudar os livros. E essa profecia é uma profecia de tempo, precisa-se matemática, porque se não haver matemática, nunca vamos compreender a razão da data de 2.300 tardes e manhãs quanto ao cumprimento de 1844. Os 2 minutos estão se esgotando. Terminaste? Obrigado. Tá bom. Irmão Eduardo, então, o irmão fez menção a alguns livros. De uma forma resumida, pode responder em 2 minutos. Eu gostaria, antes mesmo ler o livro que o irmão me perguntou, que é Hebreus capítulo de número 9, verso 24. Hebreus 9, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E até aí acho que é interessante. Eu quero dizer assim, irmão Mateus, o evangelho é simples. Às vezes nós, como seres humanos, nós homens, procuramos complicar as coisas. Quando a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote, né, que entrou no santuário, e que também outro sacerdote não entrou com sangue alheio, porque seria necessário, esse texto todo, essa narrativa toda, nos mostra que no Antigo Testamento, para a remissão de pecados, para que os pecados de algumas pessoas fossem perdoados, era necessário que o pecador aparecesse ao sacerdote e levasse um cordeiro. E esse cordeiro era imolado em prol dos pecados do pecador que apresenta aquele sacrifício. E o sacerdote matava o cordeiro, e era uma tipificação de que os pecados eram tirados da pessoa. Era uma tipificação, uma tipologia. Quando matava-se o cordeiro, era mais ou menos, estava mais ou menos a tipificar que o pecado era tirado do pecador, do homem, era colocado no animal. E o animal, quando morria, ele morria com o pecado. E o sangue que se derramava era para limpar os pecados do pecador que havia apresentado o sacrifício, ou que estava, no caso, à procura de perdão. Mas agora, Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro, que João Batista diz que és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus veio trazer à realidade tudo aquilo que era uma tipificação, tudo aquilo que era uma tipologia, tudo aquilo que a Bíblia apresentava como sinais de que poderiam acontecer. Portanto, eram sombra de coisas futuras. E essas coisas futuras cumpriam-se na pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porquanto ele era sem pecado, nunca pecou, nunca fez mal a ninguém. Cristo Jesus, quando morreu, ele morreu pelos nossos pecados. E o sangue dele que foi derramado para toda a humanidade. Jesus morreu por nós, por todos nós. Jesus morreu por aqueles que existiam antes dele. Jesus morreu por aqueles que existiam nos tempos dele. Jesus morreu por nós que viemos depois da morte dele. Então a morte de Jesus era exatamente... a morte de Jesus é o único meio de salvação para a humanidade. Então Jesus, quando derrama seu sangue na cruz, era para nos limpar. Portanto, ele é um sacerdote que não entra no santuário com sangue alheio. Isso aqui eu preciso compreender, que Jesus não entrou com o sangue de um animal, entrou com o sangue dele mesmo, porque o sangue dele mesmo é que salva. O sangue de animal era uma representação, por isso também não poderia ser qualquer animal. Tinha que ser um animal sem defeito, sem mancha, representando Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o animal apresentado no Antigo Testamento, sem defeito, sem mancha, cujo sangue
tem poder para limpar, para lavar os nossos pecados. E quando ele fez isso, ninguém mais não poderia mais haver um outro sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício único, foi o sacrifício singular, foi um sacrifício completo. Nada supera o sacrifício de Jesus. Portanto, os sacrifícios dos animais teriam sido repetidos, mas o sacrifício de Jesus não poderia mais se repetir. Então, esse texto de Hebreus 9, que o irmão perguntou como é que eu explicaria, é simplesmente assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sendo Cordeiro, também ele é o mesmo sacerdote. Ele é Cordeiro e sacerdote. Portanto, não entraria com sangue alheio, teria que ser mesmo sangue dele mesmo. Respondendo à questão, é mais ou menos isso. Só para dizer, irmão. Sim, eu gostaria de perguntar ao irmão. Quando Paulo afirma que Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, mas sim num santuário verdadeiro, o que é que faz um sacerdote no santuário? Eu gostaria que o irmão me responda. Para responder essa questão, também é simples. Leia comigo Isaías. Eu sei que o irmão pode não compreender exatamente o que eu estou a dizer, mas Isaías capítulo de número 53. A palavra diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de Deus experimentado nos trabalhos. Enfim, versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão foi tirado. Olha, e aqui, se continuarmos com a leitura, vamos encontrar Isaías a escrever que foi do agrado do Pai moê-lo e fazendo enfermar. Eu quero dizer que o que aconteceu na cruz não era algo dos homens. O que aconteceu na cruz era um projeto de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi um programa de Deus. Portanto, é tudo um trabalho de Deus. A pergunta do irmão, o irmão poderia repetir a pergunta eu acho que o irmão não está respondendo. Não. Sim, está falando sobre o não, pode fazer a pergunta. Okay. Eu dizia assim, Paulo afirma categoricamente que Cristo não entrou em santuário feito por mão de homens. Ok. Entrou no santuário verdadeiro. Isso significa que o santuário era uma figuração. Era um vislumbre. Pode parar por aí. Porque é uma pergunta. É para ser respondida. Senão o irmão vai acabar respondendo mais. Ok. Como eu estava a dizer, era necessário sim eu ler esses textos. Não é que eu esteja a fugir da pergunta. Era necessário ler esses textos para dizer, irmão Mateus, que a cruz não é um projeto humano. A cruz é um projeto de Deus. E o santuário eterno, esse santuário que não foi feito por mãos dos homens, não é um outro santuário. É a cruz, porque no santuário se faz sacrifício. E nos céus não se faz sacrifícios. Os sacrifícios pelos pecados aconteceu aqui, e aconteceu na terra, e aconteceu na cruz. E aquilo não foi um projeto de homem. Sim. Sim. Então, aquilo não foi um projeto humano. Portanto, a cruz foi o único meio que Deus usou para nos salvar. Então, aquele era exatamente o lugar de sacrificar. Então, santuário. O que é que se faz no santuário, irmão Mateus? Santuário tem santíssimo e tem santo. Sim, o que é que se faz no santuário? Ok, obrigado. É só para dizer que, falando da doutrina do santuário, porque é mesmo o tema, juízo investigativo,
nós vamos encontrar o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha o privilégio de fazer o seu ofício unicamente no santo. O sumo sacerdote tinha o privilégio de fazer o trabalho no Santíssimo. E ele tinha o direito de entrar uma vez por ano. E nós sabemos que antes do santuário nós temos o pátio. E o pátio é onde nós vamos encontrar o altar de sacrifício, é onde vamos encontrar a bacia que simbolizava o batismo, e vamos encontrar o santo. O santo é onde nós vamos encontrar os 7 candelabros, é onde vamos encontrar a mesa dos pães da proposição, aonde o sacerdote tinha o privilégio, depois de ter matado o sacrifício, o animal para o sacrifício, ele tinha que lavar as mãos na pia, que simbolizava já o batismo, e o seu sangue tinha que expandir nas cortinas e até nos elementos levíticos, ou seja, os elementos sacerdotais, ou seja, os elementos sagrados. Aí tinha a limitação. Agora, o sumo sacerdote tinha o direito de fazer a expiação um ano por vez. Uma vez por ano, obrigado. Uma vez por ano. E este sumo sacerdote, ele, conforme o irmão falava, tinha que ter 2 animais. Um que significava o bode de Azazel, um que significava o cordeiro, que é Jesus Cristo. Aonde o cordeiro, que significava Jesus Cristo, era imolado. E esse sangue era expandido no propiciatório. E o sangue representava o próprio Cristo, aonde a expiação de todos aqueles que estivessem fora, que tinham que estar em momento de arrependimento ou confissão de coração, para que este mesmo sacerdote pudesse sair vitorioso de que o povo fora perdoado. E esse animal que significava Satanás, que é o bode de Azazel, após que o sacerdote saísse fora, tinha que colocar-se a mão dentro desse, ou seja, em cima da cabeça deste bode, e um levita tinha que ir com esse animal até o deserto, aonde ele tinha que ser deitado e não aparecer mais no meio do povo israelita. Então, é só para dizer que o santuário é o lugar do sacerdote e o Santíssimo é o lugar do sumo sacerdote. Amém. Muito obrigado, irmão Mateus. Irmão Eduardo, para ser uma vez, esse é um tema muito forte mesmo, sobre o juízo investigativo. É um tema que poucos fogem para debater a respeito desse assunto. Então, se os meus 2 convidados se propuseram, aceitaram esse debate, é porque eles confiam um ao outro. Aleluia. Irmão Eduardo, sim. Bem, um minuto, tens 1 minuto. Obrigado. Vamos um minuto para... Sim, o que você quer dizer. Para fazer a questão sim, ou sim. Para explicar alguma coisa? Tanto faz. Ok. Para replicar, eu gostava de dizer, nesse tempo que me foi dado, que o Evangelho é simples. Eu já fiz menção disso. O Evangelho é simples. E tudo quanto aconteceu no passado, essa explicação toda que o irmão Mateus explicou, isso tudo era símbolo. Poderia representar uma única coisa, que se concretizou na pessoa de Cristo. Tudo apontava para Cristo, porque o centro do Evangelho é Cristo. Então, sendo Cristo o centro do Evangelho, ele é o sumo sacerdote, é o cordeiro. Mas o que eu quero convidar o irmão Mateus a estudar a Bíblia. Não é que o irmão não tenha estudado, não é por isso, mas a estudar a Bíblia assim, numa perspectiva longe ainda das nossas convicções, longe do nosso campo doutrinário, porque se estudamos a Bíblia já vestindo da nossa capa doutrinária, nós vamos nos limitar naquilo que os nossos líderes disseram, naquilo que os nossos fundadores falaram. Mas se lermos a Bíblia assim, sem nenhuma representação, nós teremos uma interpretação mais coesa, mais coerente. Portanto, é isso aqui que eu gostava de convidar. Porque até aqui o irmão Mateus está a apresentar bases doutrinária essencialmente adventista. Essencialmente adventista. Então, esse aqui é o convite que eu faço ao irmão Mateus. Amém. Olha, bem, nós estamos quase na reta final do nosso programa. Estaríamos aqui mais tempo, mas, bem, infelizmente, nosso tempo esgotou-se. Para finalizar, irmão Mateus, numa perspectiva mais positiva,
Faça a conclusão do seu tema. Ok, muito obrigado. Conforme eu dizia no princípio, a Bíblia é a verdade e a Bíblia interpreta-se do princípio até o fim. Ninguém pode dar interpretação à Bíblia. E queria aqui ressalvar tanto ao meu querido companheiro e amigo e irmão em Cristo, de que a doutrina do juízo investigativo poderia e pode existir sem Ellen G. White. Primeiro é que Jesus Cristo é infinito. E antes que existisse a igreja do 27º dia, já saiu a doutrina do advento do juízo investigativo. Ellen G. White foi batista, não foi adventista na época. Guilherme Miller também não foi adventista. A igreja adventista surge em 1861 a 1863. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não estou a seguir doutrinas, na verdade, de homens. Estou a seguir a doutrina bíblica, como nos falou as Escrituras. Quem não andar segundo a doutrina escrita é anátema. Este é insurreto, é absurdo. Dizer que o juízo investigativo ela é ampla na sua forma escriturística na Bíblia. Acompanhando o livro de Daniel, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 9, acompanhando o livro de Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 14, eu tenho aqui mais de 50 textos que falam sobre o juízo investigativo. Então, eu gostaria que cada um de nós estudéssemos mais, investigássemos mais, porque cada um de nós tem debilidades, tem falha, e quem nos inspira é Jesus Cristo. Precisamos, na verdade, a cada dia compreender que sem a doutrina do santuário, nós nos veríamos perdidos, porque o tempo de Jesus lá no Santíssimo está esgotando. Por isso é que o anjo aparece dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É um aviso prévio para que o mundo todo se preparasse, sem extinção de ninguém. Por isso é que, ao estudarmos as Escrituras Sagradas, deixemos que o Espírito nos conduz e nos leva até a plenitude completa de Cristo. Outro ponto é dizer que Jesus Cristo, ele está trabalhando ainda no lugar santíssimo. Morreu, ressuscitou sim, mas ele está trabalhando. Fazendo o quê? Expiação. Porque o santuário terrestre era uma figuração e existe o real. E é no real aonde Paulo viu, pela visão, de que ele entrou no Santíssimo a interceder pelos nossos pecados. Obrigado. Amém. Irmão Mateus, Deus abençoe grande e fortemente. Agradeço bastante pela sua conclusão. Irmão Eduardo, uma nota conclusiva mesmo. Ok, uma nota conclusiva. Eu quero dizer que o juízo investigativo, conforme eu apresentei nas minhas abordagens, não é uma doutrina clara na teologia adventista, mas não é uma doutrina clara na Bíblia, porque não teremos, se dissermos que é, não teremos bases claras, teremos sempre bases confusas e vamos sempre obrigar a Bíblia a falar o que não fala. E eu quero convidar também, finalizando já a minha abordagem, quero convidar a todos, quanto nos acompanham, e talvez poderão nos acompanhar nos próximos tempos, mas de qualquer maneira poderão rever esse vídeo, essa gravação, a estudarem a Bíblia também assim de forma livre, como eu já fiz menção, de forma livre, sem se apoiar a nenhuma corrente teológica, essencialmente. Para terminar, eu quero abrir o livro de Hebreus, capítulo de número 10. Ok. Hebreus capítulo de número 10, no versículo 17, diz a palavra. Ok. Hebreus 10, 17 a 18. E jamais 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, há mais oblação pelo pecado. Ok, e também tem um texto que não, o tempo já não nos permite, mas diz que Cristo Jesus subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, nas alturas. Jesus subiu aos céus e está sentado à destra de Deus.
não está a obedecer esse processo de estar nesse lugar, depois de um tempo vai estar nesse lugar, vai subir para aquele lugar. Portanto, Jesus subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, está exatamente no céu e no trono. Portanto, a doutrina do juízo investigativo não é bíblico, não é claro, essencialmente no Novo Testamento. E também no Antigo Testamento. Vamos forçar alguns textos a dizerem o que os textos não dizem. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém. Bem, agradecemos bastante para os nossos dois convidados que estiveram cá para debaterem a respeito do juízo investigativo. Para você que está em casa, a doutrina do juízo investigativo é bíblica ou não é bíblica? Escreva nos comentários e se inscreva nesse canal e ative as notificações. Até o próximo episódio.